Aquecimento global. A verdade que escondem de você: crise real ou controle. Você decide. Se eu te dissesse que tudo o que você aprendeu sobre aquecimento global pode ser uma das maiores manipulações da história moderna? Ou será que é exatamente o oposto e estamos ignorando o maior perigo que a humanidade já enfrentou? Hoje você vai ver ambos os lados dessa guerra de narrativas. E no final, você decide em qual acreditar. Fique até o fim porque vou te mostrar evidências que vão explodir sua cabeça. Vamos lá. Olha só. O aquecimento global divide opiniões como poucos temas no mundo. De um lado, os cientistas do mundo inteiro batendo o martelo dizendo que é a maior ameaça à nossa existência. Do outro, milhões de pessoas acreditando que isso é uma grande farsa para controlar a população e movimentar trilhões de dólares. E olha, os dois lados têm argumentos que parecem fazer sentido. Então bora começar pela versão que você provavelmente já conhece, a versão oficial, científica. Mas depois eu vou te mostrar o outro lado que talvez ninguém nunca tenha te contado com tanto detalhe. A versão científica, o que dizem os dados oficiais, segundo a ciência oficial. O aquecimento global é real e está acontecendo agora. A temperatura média da Terra aumentou cerca de 1,1 graus Celsius desde a era pré-industrial. Pode parecer pouco, mas cientistas explicam que esse 1 grau já está causando eventos climáticos extremos. Furacões mais fortes, secas prolongadas, ondas de calor mortais e o derretimento acelerado das geleiras. O vilão da história, o dióxido de carbono, o famoso CO2. Desde a Revolução Industrial, queimamos combustíveis fósseis em uma escala absurda, carvão, petróleo, gás natural, e isso libera bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera todo ano. Esse gás age como um cobertor ao redor da Terra, prendendo o calor do Sol e esquentando o planeta gradualmente. É o chamado efeito estufa. E quanto mais CO2 jogamos no ar, mais o planeta esquenta. Em 2016, batemos o recorde. Foi o ano mais quente já registrado na história moderna, ficando 0,75 graus Celsius acima da média do século XX. E isso não é opinião, é medição. Temos satélites, estações meteorológicas no mundo todo, dados de temperatura oceânica, tudo aponta para o mesmo lugar. Tá ficando mais quente. As calotas polares estão derretendo numa velocidade assustadora. O gelo do Ártico perdeu mais de 40% da sua área desde 1979. A Groenlândia perde cerca de 280 bilhões de toneladas de gelo por ano. E a Antártida também está derretendo. Isso significa aumento do nível do mar, que pode engolir cidades costeiras inteiras nas próximas décadas. Miami, Rio de Janeiro, Veneza, todas em risco. E olha que interessante. 97% dos cientistas climáticos concordam que o aquecimento global é real e causado pela atividade humana. Isso é praticamente um consenso científico. Milhares de estudos revisados por pares, publicados em revistas respeitadas, todos chegando à mesma conclusão. Organizações como a NASA, a NOAA, o IPCC, das Nações Unidas, todas confirmam os mesmos dados. Os cientistas alertam: se não reduzirmos drasticamente as emissões de CO2 nas próximas décadas, vamos ultrapassar o limite de 1,5 grau de aquecimento. E aí o efeito dominó começa. Ecossistemas entram em colapso, agricultura falha, guerras por recursos, migrações em massa. Um cenário apocalíptico, segundo eles. Por isso os acordos internacionais, tipo o Acordo de Paris, tentando forçar países a cortarem emissões, é uma corrida contra o tempo para salvar o planeta. Essa é a versão oficial. Sólida, cheia de dados, endossada por praticamente toda a comunidade científica. Parece incontestável, né? Mas agora segura que vem o outro lado. A versão conspiratória, que não te contam. Agora imagina o seguinte: e se o aquecimento global for a ferramenta perfeita para implementar uma agenda de controle global? Milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam exatamente nisso. Elas dizem: o aquecimento global existe sim, mas não é causado principalmente pelo homem. É um ciclo natural da Terra que está sendo usado como desculpa para criar impostos, controlar a economia e instaurar uma nova ordem mundial. Vamos aos pontos principais dessa teoria. Primeiro, a Terra sempre passou por ciclos de aquecimento e resfriamento. Bem antes de existir indústria ou carro, houve períodos na história onde fazia muito mais calor do que hoje. A Groenlândia, por exemplo, já foi verde, daí o nome. Os vikings cultivavam lá no ano 1000. Depois veio a pequena era do gelo entre 1300 e 1850, quando o planeta esfriou. Então agora estamos apenas saindo desse período frio, voltando a um ciclo natural de aquecimento. Simples assim. Segundo ponto, o CO2 não é o vilão que pintam. Ele representa apenas 0,04% da atmosfera. E desse 0,04%, a atividade humana contribui com menos de 5%. O resto vem de vulcões, oceanos, decomposição natural. Ou seja, nossa contribuição seria quase insignificante. Além disso,
As plantas precisam de CO2 para fazer fotossíntese. Mais CO2 significa mais vegetação, o planeta mais verde. Terceiro ponto, e aqui fica interessante: quem lucra com a narrativa do aquecimento global? Governos criaram impostos sobre carbono, taxas ambientais, empresas verdes recebem bilhões em subsídios. O mercado de créditos de carbono movimenta trilhões. Organizações não governamentais ambientais arrecadam fortunas. Cientistas que defendem o aquecimento global recebem mais financiamento de pesquisa. Então tem muito dinheiro e poder em jogo. E se você questiona a narrativa oficial, é cancelado, chamado de negacionista, excluído. E tem mais. Algumas teorias conspiratórias falam de geoengenharia secreta. Você já reparou naqueles rastros brancos que os aviões deixam no céu? Oficialmente são trilhas de condensação vapor d'água congelando. Mas muita gente acredita que são chemtrails, rastros químicos liberados de propósito para modificar o clima. Alguns dizem que é para frear o aquecimento global através de geoengenharia não divulgada. Outros acham que é para causar mudanças climáticas e justificar mais controle. Documentos vazados mostram que governos realmente estudaram técnicas de modificação climática desde a Guerra Fria. E aqui fica ainda mais profundo. Teóricos ligam o aquecimento global à agenda da nova ordem mundial. A ideia seria criar uma crise global que exige uma solução global. Aí entra um governo mundial controlando tudo em nome de salvar o planeta. Restrições de viagens, racionamento de recursos, controle populacional, tudo justificado pela emergência climática. E quem discordar é inimigo da humanidade. Um detalhe curioso: algumas das maiores empresas petrolíferas do mundo, como a ExxonMobil, foram acusadas de financiar campanhas justamente para criar dúvidas sobre o aquecimento global. Por quê? Porque se todo mundo acreditar que combustíveis fósseis são o problema, elas quebram. Então temos empresas de petróleo financiando céticos e governos financiando alarmistas. Quem está mentindo os dois? Nenhum. Difficile Saber, essa é a versão alternativa. E olha, ela também tem seus pontos que fazem você parar para pensar, né? Comparando as duas versões. Então vamos botar lado a lado. De um lado, a ciência apresenta medições consistentes de temperatura subindo, derretimento acelerado de gerar os eventos climáticos extremos, se intensificando, consenso científico massivo e a lógica do efeito estufa que já foi demonstrada em laboratório. Do outro lado, os céticos argumentam ciclos naturais da Terra que sempre existiram, contribuição humana mínima de CO2, benefícios do CO2 para plantas, interesses financeiros gigantescos na narrativa oficial, possível geoengenharia secreta e a agenda política de controle global disfarçada de ambientalismo. A verdade é que ambos os lados apresentam dados, ambos acusam o outro de esconder informações, ambos dizem que o outro está sendo manipulado por interesses poderosos. E no meio disso tudo, tá você, tentando descobrir no que acreditar. Uma coisa é certa: esse debate não é só sobre clima, é sobre quem você confia. Confia nos cientistas e nas instituições oficiais? Ou confia nos que questionam essas instituições e apontam conflitos de interesse? Confia nos dados ou desconfia de quem coleta os dados? É uma questão filosófica também. Conclusão e reflexão final. Então qual é a sua? O aquecimento global é a maior ameaça da humanidade que precisa de ação urgente? Ou é a maior narrativa de controle que já inventaram? Ou talvez seja um pouco dos dois. Talvez o aquecimento seja real, mas esteja sendo usado para agendas políticas também. Eu quero saber de você aí nos comentários. Você acredita na versão científica oficial? Você acha que tem manipulação dos dois lados? Ou você acha que é tudo natural e estão criando pânico do nada? Comenta aqui embaixo, quero ver sua opinião. E se esse vídeo te fez pensar diferente sobre o tema, deixa aquele like e se inscreve no canal, porque semana que vem eu trago outro tema explosivo. Terra plana, porque 11 milhões de brasileiros não acreditam que a Terra é redonda? Lembra, a verdade pode estar dos dois lados, de nenhum, ou em algum lugar no meio. O importante é você questionar, pesquisar e formar sua própria opinião. Até a próxima.